Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Como de costume, fique à vontade, seja lá onde você estiver, que a partir de agora a gente vai ter conhecimento e conteúdo de excelente qualidade. Hoje o meu convidado ele é empresário, ele cresceu bastante, faz coisas super bacanas, mas não pense você que tudo começou como... Porque muitas vezes a gente que está começando, você que está nos assistindo, a gente acha que as coisas são fáceis. E elas não são fáceis. Elas são trabalhosas, elas precisam ser planejadas e principalmente precisam ter persistência. O meu convidado ele trabalha na área da construção civil, ele empreende nessa área, ele é sócio de empreendimentos na área de hotelaria, de alto luxo. Com certeza você já ouviu falar do Hilton, você já ouviu falar da cidade de Itapema e de Gramado. Ele trabalha... está criando operações, né, nessa área, né, com essa bandeira, e também constrói, mas ele é alguém que não veio dessa área. Então a nossa conversa hoje vai ser para que você entenda que por mais que você está começando hoje, você pode ir muito longe. E são algumas coisas que a gente vai conversar com ele, que são coisas que eu acho que a gente precisa aprender. Quais são os desafios que alguém na vida real realmente que fez passa, quais são os medos, quais são os obstáculos, as motivações, as dicas, e é sobre isso que a gente vai falar. Nós não vamos aqui falar muito sobre teoria, né? Já quero que você aproveite aqui, siga o nosso canal, compartilhe, mande para o seu amigo, para o seu conhecido, que tenho certeza que ele vai te interessar muito sobre isso e você vai estar passando excelente conteúdo de qualidade e, como sempre, de costume grátis, né? Então, para que a gente não mantenha mais esse suspense, nosso convidado é o Cacá Borges. Ele é empresário, trabalha na área de construção civil. Muito obrigado pela tua presença. Eu sei que você pegou um trânsito. Hoje nós estamos gravando num dia de chuva aqui por onde nós moramos. E eu fico muito feliz quando alguém que faz e que tem resultado na prática se dispõe de uma forma gratuita e totalmente voluntária. Eu sempre faço questão de frisar isso, que todos os nossos convidados ele vêm de forma gratuita, voluntária, para destinar um tempo, não só para mim, mas para as pessoas que estão nos vendo, que vão nos ver hoje, que vão nos ver amanhã, que vão nos ver semana que vem, ano que vem, porque hoje em dia o YouTube, a mídia social, ela é algo que ela consegue gerar conhecimento e conteúdo, às vezes onde a gente menos espera, esse vídeo vai chegar e às vezes vai impactar pessoas e vai muitas vezes mudar a vida delas. O meu caminho, com certeza, ele foi transformado por ouvir pessoas que fizeram diferente e deram certo. E tiveram vários desafios, que é o que a gente vai conversar sobre isso, né? Então, por favor, te apresente, fale melhor sobre você. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Já tentamos marcar algumas vezes, não conseguimos, né? Hoje, graças a Deus, conseguimos essa agenda, tanto apertada para mim como para você, mas é bom estar aqui, dividir um pouco. Eu sempre falo de poder transbordar na vida dos outros, né? Então, quando a gente tem conhecimento e a gente guarda para nós, é algo que morre. E quando você possa transformar isso, transbordar na vida dos outros, o mais conhecimento que você tem, eu acho que Deus te dá cada vez mais sabedoria para você ter cada vez mais conhecimento e poder cada vez mais transformar a vida de pessoas que veio também do nada, como eu, e pode conquistar algo muito, muito importante. Sensacional. E sabe que tu falou uma coisa, Cacá, que eu acredito muito. Não sei se você que está nos assistindo se é ateu, eu acredito muito em Deus e percebi que você também. E eu percebo que quanto mais a gente faz o bem, né? Mais coisas do nada acontecem de uma forma boa que nos ajuda. Não é do nada, né? Não tem como ser do nada, né? Seria muita sorte, né? O transbordo é uma coisa muito importante, né? Hoje, se a gente está passando aí pela essa grande catástrofe do Rio Grande do Sul, está vendo como as pessoas transbordando a vida de outras pessoas sem ao menos querer nada em troca. Isso vai ter um impacto muito grande, tanto na vida de quem está ajudando e quanto mais na vida das pessoas que estão sendo transbordadas por isso, né? Mas eu queria me apresentar. Eu sou o Cacá Borges, sou um paulistano da capital, tenho 47 anos e tenho uma vida de muitos acontecimentos na minha vida para chegar onde eu estou hoje. E hoje eu vou passar aqui para, através do Éder, com esse canal maravilhoso aí, poder transbordar na vida de vocês também. Cacá, quando você tinha... Vamos lá para trás. Imagina quando você tinha 15 anos. Você tinha a ideia de que hoje você estaria numa condição... Você sonhava assim, nossa, lá na frente eu quero ser isso. Como que é? Conta isso aí para nós.
Na verdade, eu acho que desde pequeno, minha mãe, minhas tias sempre falam que eu fui um pouco diferente dos meus primos, dos meus irmãos, que eu sempre, desde o início, desde pequeno, eu sempre falava que eu ia ser rico. Sempre, Ótimo. Já sempre tinha falei. um... Quero isso. Já tinha... Uma meta. Tinha uma meta que eu ia ser rico. Como, eu não sei, porque realmente... Claro. Mas comecei a trabalhar muito cedo, com 14, 15 anos, já estava trabalhando, né? E a minha vida foi toda ela transformada, né? Mas eu acho que a grande mudança para minha vida foi aos 17 anos. Aos 17 anos eu tive uma mudança muito grande na minha vida, eu sempre falo isso, porque foi o dia que eu estava namorando e a menina que eu namorava era um pouco mais velha. E aí eu falei pro meu pai que eu ia sair de casa, que eu ia morar junto com essa namorada. E meu pai, eu já trabalhava, estudava no período noturno, trabalhava durante o dia com 17 anos. E meu pai, querendo me ajudar, ele me ajudou muito, eu sempre falo isso, mas ele abriu a porta da minha casa e falou, se você sair daqui, você tem casa, você tem comida, você tem roupa lavada, você tem tudo. Mas se você sair daqui dessa porta, nunca mais você volta. Então ele me deu uma pressão. Naquela hora, eu já tive com 17 anos, eu tive uma maior pressão que foi do meu pai. Então eu pedi obrigado para ele sair. Então eu acho que foi uma grande virada na minha chave, né? Até esses dias a gente estava conversando sobre isso. Ele esteve na minha casa. Tive bastante desafios durante esse período, porque quis voltar, mas eu lembrava do que ele falou e eu falei... Então, com 17 anos, eu entendi que eu não tinha plano B mais. Só tinha um A? Eu só tinha um plano A, então eu tinha que fazer dar certo. E ali começou a transformar minha vida, de batalhas em batalhas, e foi vários acontecimentos que teve, né? E esses dias meu pai veio até a minha casa, e chegou na minha casa, deslumbrou com o tamanho da casa, com tudo que eu tinha conquistado, e ele me deu parabéns. Eu falei que foi graças a ele. Ele falou, não, nunca te dei nada. Eu falei, sim, claro que você me deu. Você é o maior ensinamento da minha vida. Que quando eu tinha 17 anos, você falou que se eu saísse de casa, nunca mais eu poderia voltar. E aquilo ali transformou minha vida, que eu falei, não tenho plano B, só tenho um plano A. E hoje eu conquistei tudo que eu conquistei por aquela porta que naquele dia você fechou pra mim. E se você tivesse deixado ela aberta, eu poderia ter voltado pra casa e nada disso poderia ter acontecido. Porque às vezes nas primeiras dificuldades, né, que a gente recua. O medo, né, muitas vezes faz com que a gente recue, concorda comigo? E aí ficou claro pra você que você não tinha uma segunda opção, né? E eu concordo muito que só ter o plano A é muito importante, porque daí você faz o quê? Até o plano A dá certo. E ele dá. Em algum momento, com certeza, o plano A... Claro, que desde que... Você que está nos assistindo, desde que você não queira algo fora da realidade. Algo fora da realidade não é ser algo totalmente irrelevante. Algo fora da realidade é algo que não é possível hoje. Por exemplo, eu quero... Hoje não é possível sair daqui voando... do nada, nós estamos aqui nessa sala de podcast, quero sair daqui agora, nós falamos de Santa Catarina, quero ir para São Paulo. Não dá para fazer isso dessa forma, concorda comigo? Concordo. Talvez daqui a 20 anos dê. Sim. Então, talvez eu até vou mudar. Talvez o impossível é só porque alguém não fez ainda. Verdade. E o que que tu acredita, porque você veio de São Paulo, né? São Paulo... vamos dizer assim, que é a principal cidade, não do Brasil, né, da América Latina, onde tem muitas oportunidades, mas às vezes as pessoas pensam, São Paulo é fácil porque tem muitas oportunidades, mas também tem muitos desafios, né? Eu acho que São Paulo é muito mais difícil que qualquer outro lugar, tá? Eu falo, quem mora em São Paulo, quem nasceu em São Paulo, quem tem o prazer de trabalhar em São Paulo, é uma faculdade, mesmo que você não cursa essa faculdade. Eu acho que só de você sobreviver em São Paulo já é um ensinamento tão grande que eu acho que vale muito mais que várias faculdades no país. Porque a moradia lá, ela é uma moradia cara, ela é muito difícil, tudo tem demais. Então a concorrência é desleal, é muito grande, você tem que ser muito bom no que você faz para você se destacar em São Paulo. E às vezes tem outras determinadas regiões que não tem o que tem em São Paulo. E aí acaba sendo mais fácil para você poder se destacar no mercado, principalmente não tão competitivo como São Paulo. São Paulo é muito competitivo. Então, todas as áreas que você imaginar é muito competitivo. Na rede de hotelaria, inúmeras hotelarias que tem lá, inúmeras de áreas financeiras, é o polo. Então, assim, todas as áreas que você pensar em São Paulo, a quantidade é muito maior, então é muito mais difícil. Então, eu sempre falo, para quem nasceu em São Paulo, ou quem trabalhou lá, quem teve a oportunidade de ir para lá, é como se fosse cursar uma faculdade mesmo. Eu vou morar em Londres também, eu creio que também vai ter a mesma sabedoria de ter uma vivência fora, de você morar em Nova York.
a sobrevivência é muito difícil, porque é muito concorrido e tem muito. Então, para você se destacar numa área de um determinado segmento, é muito mais difícil, é muito mais conhecimento, é muito mais estudo, é muito mais dedicação para você ser alguém em São Paulo. E isso acaba gerando uma base, né, que fortalece bastante também o empreendedor, né? Porque a gente está em Santa Catarina, que é uma cidade que tem um estado, né, que tem bastante empreendedores, mas São Paulo por si só tem mais bilionários do que a soma, ou muito próximo do que a soma de todos os outros, né? E o que tu acredita, porque aí você pode ver o lado, eu estou percebendo que tu viu pelo lado bom do desafio de entender isso. E por que tu acredita que muitas vezes as pessoas elas não veem nos desafios e não conseguem olhar para o lado bom? Aqui a gente tem um copo d'água, a gente pode pensar, pô, está faltando metade do copo d'água, ou posso estar pensando, tenho meio copo de água, né? Tudo vai de como eu analisar. Por que tu imagina que as pessoas, muitas vezes, elas preferem ver os contras e não os prós? Cara, eu acho que assim, existe muito da fé, né? Do pessimismo, da base de criação também. Às vezes a gente cria os filhos com muito conforto e não tem tanta porrada na vida como eu tive desde o início. E acaba sendo muito mais difícil para essa pessoa, dependendo da criação que foi feita, da parte cultural, da parte de ensino, de tudo, da porrada mesmo da vida, ser um pouco mais difícil. E aí cria um pouco esse medo, cria esse laço materno de proteção, tanto do pai como da mãe, de ter muita proteção. E às vezes quando essa pessoa vai para a área de trabalho, existe um pouco do medo, do receio, de ela mesmo ter essa determinação que ela vai conseguir. E no meio empresarial a gente sabe que não existe a proteção, né? Não existe a proteção, né? Então é você por si só, e as decisões, quando você é um líder, principalmente de uma empresa, você tem que tomar a decisão. Não tem ninguém que toma a decisão por você. Então isso acaba sendo um pouco mais desafiador. Então as pessoas têm medo dessa pressão, têm medo do desafio e acaba desistindo no início mesmo, antes do começo, ela já vê o tanto que vai ser trabalhoso isso e acaba não vendo a longo prazo. Então acho que é um pouco dessa dificuldade das pessoas terem um pouco mais desse pessimismo, né? Eu acho que o pessimismo, acho que é um grande geral numa sociedade existe isso, né? Um que é mais acelerado, o outro mais é conservador. Às vezes tem um conservador geralmente ele é pessimismo. Ele consegue ver com esses olhos. Isso é muito bom para o equilíbrio de uma empresa. É muito bom, porque claro, às vezes eu sempre falo assim, né? Eu sou muito otimismo, eu acho que tudo vai dar certo, e às vezes nem tudo vai dar certo. Mas eu creio que vai dar certo, acaba dando certo. Mas quando eu vejo alguém comentando algo negativo, eu coloquei isso dentro do meu subconsciente, que toda vez que eu vejo alguém como negativo para mim, é uma palavra de positivo. Porque existem muitas pessoas que não querem que o seu negócio dê certo. Claro. Então eu penso assim, quando uma pessoa fala, não, pô, que legal, vai dar certo, eu já começo a recuar. Começo a ver que algo tem de errado, porque ele está muito otimista. E às vezes não é para ter tanto otimismo. Eu tenho que ter otimismo. A pessoa que está do lado, não. O otimismo é meu. Então eu vejo as pessoas que querem torcer por você, as que não querem torcer. Então eu tirei muito proveito disso. Na minha vida sempre foi muito desafiador, tudo foi muito desafiador. Em Santa Catarina eu acho que foi um pouco mais, né, por estar vivendo uma experiência numa cidade que eu não tinha conhecimento de Santa Catarina, por viver numa cidade de muitos desafios, né, uma cidade que não tinha tudo, tinha muito pouco, ainda mais quando eu vim para cá, já estou há 12 anos morando, residindo em Itapema. É uma cidade que foi muito desafiador para mim, porque não tinha as coisas que tinha em São Paulo, tudo era um pouco mais difícil, tudo era longe, tudo não tinha. Hoje diminuiu muito isso, a quantidade de produtos, serviços que tem hoje em Santa Catarina, hoje que a gente não perde para São Paulo. A qualidade aumentou muito, tanto das lojas, você pode ver, claro, há 12, 15 anos atrás, as lojas que tinha e o que tem hoje. Então, hoje meio que globalizou esse tipo de investimento e de conhecimento. Antigamente você ia montar uma casa, as pessoas estavam acostumadas, quando tinha um poder financeiro um pouco maior, de ir para São Paulo, comprar tudo lá e trazer para cá. Hoje consegue comprar tudo aqui, ou até diferente, comprar tudo aqui e mandar para outros estados. Então acabou mudando um pouco essa globalização. E os investimentos imobiliários em Itapema, Santa Catarina, Balneário Camboriú, Florianópolis, vem crescendo cada dia mais, né? Porto Belo, Barra Velha. Então, assim, a nossa cidade ela teve um crescimento muito grande.
Então, esses desafios que a gente tem aí é muito grande. Eu acho que é muito importante para nós também estar continuando tendo conhecimento para trazer cada vez mais. Claro, claro. Vejam só, você que está nos acompanhando, você já viu que a gente tem bastante assuntos e tópicos que a gente vai entrar nos pormenores. Mas, para que a gente estivesse aqui hoje, a gente precisa dos nossos patrocinadores. Os patrocinadores são quem faz com que tudo aconteça. A gente precisa ter uma série de fatores para que isso ocorra. O principal patrocinador, Kaká, sempre é o nosso convidado. Porque se não fosse você, a gente vai deixar o contato dele aqui, Kaká Borges, a gente vai deixar o contato do Hilton de Itapema, do Hilton de Gramado, me fugiu o nome agora, do Lotus Business, exatamente, que é um prédio comercial que a gente vai falar sobre os empreendimentos, para que vocês entrem lá, conheçam. Às vezes você que está nos acompanhando e é investidor, são excelentes negócios investir no pool hoteleiro. Eu, inclusive, não só falo, eu sou cliente do Kaká e sou cliente de alguns outros também por outros lugares, então é um negócio, você que gosta de aluguel, de rentabilidade. Falo como economista e como cliente, né? A gente vai deixar aqui o contato, não quero te agradecer muito por estar, como você falou, transbordando. Eu achei sensacional essa palavra, essa frase, transbordar conhecimento. A nossa ideia sempre foi essa. O melhor conhecimento, aquele da prática e gratuito. Qualquer momento alguém vai poder assistir isso de forma gratuita. E a gente também possui mais dois patrocinadores. Um é a Carol Cortinas. A Carol Cortinas, como eles falam, eles vestem a casa. Então eles vestem as janelas com cortinas, persianas. Eles vestem as paredes com papel de parede. Eles vestem o chão com piso vinílico. E se você não conhece ainda, a gente vai deixar aqui também o contato. Com certeza, se você não usou, você vai precisar ainda, porque são produtos que precisam. E para complementar o mix de produtos, eles criaram uma empresa irmã que é a Carol Decor, que aí ela é focada principalmente em tapetes. Raramente a gente não usa um tapete, né? Num hotel normalmente tem um tapete, num escritório tem um tapete, aqui na nossa sala do podcast tem um tapete que ele dá aconchego, ele melhora a acústica, tem uma série de fatores. Ela também é especializada em quadros, então você consegue fazer o quadro lá do tamanho que você fizer, com a imagem, entendeu? Você pode fazer em tecido, que é canvas, pode fazer impressão em vidro. E também trabalha com móveis soltos, seja para a área interna ou externa. A gente também vai deixar aqui o contato, né? Hoje ela tá indo para São Paulo, né? Tá criando um braço bem interessante na área corporativa para atender hotéis. Eles agradecem também o fato de poder estar presente em empreendimentos de vocês. E os patrocinadores são o que fazem com que isso possa estar ocorrendo, né? Mas a gente não está aqui para propaganda, a gente está aqui para conhecimento. Você falou que aos 15 anos você, quero ser rico. Você teve uma mudança de chave aos 17, que você falou pro seu pai, vou sair de casa. Ele falou, beleza, aqui você tem tudo. Se você sair, você não volta, você não tem mais. E você falou que isso mudou a chave. Então, isso foi o teu ponto de partida, na verdade, para o empreendedorismo. Porque tu teve que empreender numa vida adulta, com responsabilidades, aprender que o papel higiênico custa, que o pãozinho do café da manhã custa, que paulista não gosta bastante de pão e manteiga, não é isso? Pão e manteiga. Quando você morava com seus pais, você tinha noção que isso tinha um custo? Não, quando você era criança não, né? Você só quer comer muito, né? Criança só quer comer, eram 3 filhos homens, uma menina, devoradores e tudo que não tinha uma vida muito boa. Tinha comida, tinha bebida, não com fartura, mas era o trivial, o arroz, o feijãozinho, comidinha da roça, da avó. Então foi muito, muito difícil, né? Eu vim da área comercial, eu sempre fui da área comercial. Eu iniciei em Telemarte, editora Globo, em São Paulo, com 17 anos. Fui já destaque com 17 anos nessa empresa. E depois fui trabalhar em transporte de cargas, aéreas. Depois trabalhei com banco BNL, Banco Nacional de Lavoro, que é um banco italiano. E aí fui empreendendo, fui realmente empreender, eu acho que aos 26 anos, 27 anos. Que aí eu saí dessas empresas da área comercial e tive salão de cabeleireiro em São Paulo. Teve um salão de cabeleireiro em São Paulo. E no salão de cabeleireiro você cortava também ou não? Só administrava? Eu só administrava. Aí eu não tinha conhecimento nenhum, tive que entrar de cabeça, ter conhecimento.
Foi uma experiência muito boa, né? Não pretendo voltar, mas me serviu como lição e como aprendizado bastante já do empreendedorismo. Tomei bastante porrada, porque não era meu setor, não era minha área. Tu não dominava o produto, eu não né? dominava o produto e não era da área também. Então a gente tinha bastante dificuldade no início de poder entrar de cabeça. Mas consegui entender, consegui estudar, absorver o mercado e me destaquei também. Depois acabei deixando e depois acabei indo trabalhar com empresariado de futebol, né? Com o Diego Tardelli, que é um dos meus sócios da empresa hoje. Trabalhei 15 anos no mundo do futebol, onde aí realmente aumentou um pouco mais da minha experiência do que eu sou hoje. Tá? Eu morei em alguns países como China, Catar, Rússia, em Moscou, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, acompanhando o futebol e me destaquei bastante na área também, principalmente de investimentos. Aí foi onde eu comecei a trabalhar na parte dos investimentos, auxiliando os atletas de futebol a conquistar ativos. Você fazia aquilo que eles conversam ali, eu adoro futebol, né? Aquele resenha que, segundo eles mesmos, as estatísticas, 95% ganham muitos valores ao longo da carreira, mas ao final delas acabam ficando... Os atletas hoje, até o Ronaldo Fenômeno conta bastante, tem um podcast que ele falou que 98% dos atletas de futebol de Série A, incluindo a NBA, ficam pobres 5 anos depois que eles param de jogar. Então não é só no Brasil, né? Porque se a gente falou NBA, porque às vezes a gente pensa, não, é cultura de brasileiro. Eles ganham muito, acabam não guardando, e quando param de jogar, tem um padrão altíssimo, e quando para de jogar, para de pingar na conta, mas continua saindo, e não tem esse entendimento do investimento. Então, poucos deles conseguem fazer o investimento certo. E você falou algumas coisas que são, assim, para um economista como eu, que são fundamentais, né? Você ensinou eles a investir em ativos e não em passivos, né? Isso mesmo. Conta um pouco para a gente aqui, para quem está nos acompanhando, qual que é a diferença básica ali de um ativo e de um passivo? O ativo é tudo que te dá retorno, sem você precisar de fazer esforço, né? Como você investir... principalmente na minha área hoje, que é uma área de hotelaria, área de aluguel, sala comercial, onde você tem renda e não precisa estar trabalhando para esse dinheiro fazer para você. Então, todo mês você tem um patrimônio, que esse patrimônio te dá uma renda. Então, você está construindo ativos, né? E o passivo é quando você compra aquela mansão gigante, que você tem um custo absurdo de condomínio, de água, de luz. Aí você muda para um outro clube, você comprou uma outra casona, aquela que você comprou fica parada gerando custo, e aí você comprou uma outra, gera esse custo também, e aí você vai comprando só patrimônios passivos que vai te dando resultado, ou seja, você deixa a torneira aberta. Quando a torneira ficar aberta há muito tempo, ela vai água esguichando. Então você tem que fechar a torneirinha, né, e fazer continuar pingando. Qual é a diferença disso aí? A torneira que está aberta que é o passivo. E o ativo fica pingando na tua conta todo mês sem você precisar fazer esforço. É um pouco uma diferença, é bem fácil, né? Eu sempre falo, invista em imóveis comerciais, né? Então, assim, eu desde o início comecei a investir terrenos, apartamentos, residenciais, não deu certo, foi bom por um período pela valorização, mas sempre a sala comercial, o imóvel comercial, a hotelaria me deu muito mais resultado. Então, a gente foi entendendo o mercado, né? Tanto que eu fui mais para a área de comercial, hotelaria, que o resultado é muito melhor, né? Hoje eu tenho alguns investimentos na área de hotelaria que me dão um resultado muito bom, né? Teve a pandemia, que realmente foi um pouco diferente, acabou não pingando, mas também não saiu, mas continuou tendo um trabalho muito legal. Então você pode hoje querer, eu quero me aposentar com 50 anos, quanto de ativos você tem que ter na tua conta, quanto que isso vai te render de lucro, quanto que isso vai te dar de patrimônio, para que você possa fazer um estudo, né? Para você realmente quantos anos você vai ter que comprar, quantos de ativos você vai ter que se aposentar, para que você tenha o resultado que você queira. Então é uma carteira muito bom de ativo, né? Claro. E aí, você fazia essa gestão, pelo que eu entendi, para o Diego Tardelli, você começou a ajudar outros, e aí você entendeu que o mercado imobiliário tinha oportunidades. Conta para nós como é que foi essa transição de empresário da área do futebol para começar para virar sócio de uma empresa, de uma incorporadora, né, que constrói. Se você não sabe, né, eles estão construindo um Hilton Itapema. Itapema é uma cidade de Santa Catarina, que é o segundo metro quadrado mais caro do Brasil, na média, né, muito próximo de Balneário Camboriú, a
possibilidades reais de ultrapassar, de ser o primeiro. E o que te fez... Esse foi o primeiro empreendimento ou já tinha feito algo antes, Kaká? Na verdade, esse foi o primeiro desafio que nós tivemos, né? Eu recebi um convite do meu sócio, o Joaquim Quinca, e ele me convidou para ser sócio de uma construtora junto com ele. Já tem essa construtora há mais de 20 anos, é um grande construtor da cidade. E me chamou para esse desafio, como eu era do mundo do futebol, tinha muitos jogadores, muitos conhecidos, e ele queria um sócio realmente que desse o pontapé na área comercial. Ele é mais da área construção civil, ele é o que faz a obra e eu sou o que vendo. Ele é o empreiteiro, ele né? Ele é o empreiteiro, ele é o que constrói, tem um QI muito bom para isso. E ele precisava de um comercial e ele queria um sócio que tocasse a operação junto com ele. Me fez o convite, a princípio era um residencial. Nessa época eu estava para a China, peguei todo o material, fui para a China, estudei, não gostei. E quando eu voltei para São Paulo, tive uma conversa com um grande amigo meu da rede de hotelaria, e ele me convidou para um café, e eu fui tomar um café com ele, um bate-papo. E ele falou, cara, por que você não constrói um hotel lá em Itapema? Ele nem sabia desse projeto do residencial. Eu falei, cara, eu tô com um projeto de um hotel lá em Itapema. Aí ele falou, posso ver? Aí eu peguei o portfólio que estava comigo no meu carro, rasguei só a folha da frente, falei, tá aqui o hotel. E era o residencial que o meu sócio queria que fosse sócio. E quando ele viu, ele falou, uau, vai ser um projetaço. Cara, se você quiser, eu consigo a bandeira Hilton para você. Vamos para os Estados Unidos, que a gente vai conversar com os americanos e a gente vai tocar esse projeto lá. E aí aconteceu tudo da água pro vinho, foi muito rápido. Que eu voltei para Itapema e falei pro meu sócio, eu já estava na ponta da língua para falar que não ia querer a sociedade, eu falei, eu volto. E eu falei, eu entro contigo, eu compro a metade da sua construtora, só que eu quero mudar o projeto, eu não quero residencial, eu quero hotelaria. Ele achou um absurdo, só que o custo era praticamente menos, o VGV era o dobro, então ele se entendeu pelos valores, consegui mostrar números para ele, e a gente fechou ali a sociedade, tocamos o primeiro projeto, e aí iniciamos essa operação do Hilton Itapema. A princípio era para ser só um hotel, e esse projeto, junto com um pouco de estudo, junto com a bandeira americana, já de modernidade da rede, eu passei muito tempo fora do Brasil, tive um conhecimento muito grande. Eu sempre falo que Deus me preparou para ser o que eu sou hoje. Então eu não imaginava que essas viagens fora do Brasil, se hospedar nos melhores hotéis do mundo, iam trazer tanta sabedoria da parte de hotelaria. Então quando eu fui fazer hoje a hotelaria, eu já conhecia muito, não como empreendedor, mas como cliente, como visitante. E aí é o legal, né? Porque legal. Como cliente que a gente entende a dor, né? Porque às vezes a gente está do outro lado da mesa, a gente acha que tudo é bacana, mas às vezes o detalhezinho é o que vai fazer o cliente ficar feliz. Porque assim, hoje funciona muito, né? O que você vende, primeira coisa tem que comprar. Senão você não consegue vender. Então, se você comprar. Total. Então, como eu fui um grande consumidor de hotelaria, eu sabia o que eu ia conquistar, eu sabia o que eu poderia vender para o cliente que seria bom. Então, a gente trocou um pouco só de hotelaria por o maior complexo comercial da nossa região. Então, não é somente hotel. Então, eu tenho o Hotel Hilton, eu tenho flats residenciais com serviço de Peperuzzi, que é o serviço da hotelaria dentro dos flats residenciais. Eu tenho um shopping center na parte do térreo, eu tenho o primeiro centro médico com 26 especialidades no segundo andar, eu tenho 3 centros de eventos e eu tenho também um rooftop com 2 operações gastronômicas e mais uma academia 24 horas da Bela Falcone. Então eu consegui construir hoje não só um hotel, mas o maior complexo comercial, onde a gente mora numa região muito fria, né, por ser praia, mas aí numa região muito fria comparada ao Nordeste. Sem dúvida. Então quando você pegar, eu vou passar férias em Santa Catarina, qual época? De 20 de dezembro a março. Então você tem 4 meses de verão. Quando você constrói um hotel numa praia, por isso que hoje a gente não tem, se você parar para ver, a gente não tem Hotel Beach. O que é Hotel Beach? Hotel praia. Porque a gente tem só 4 meses de verão e o restante do ano. Só que eu fiz um projeto na onde a gente tem vida o ano inteiro. Então eu criei vida onde não tinha. Então eu tenho um centro médico que começa às 7 da manhã e o rooftop que acaba às 12h30 da manhã. Então você tem vida todos os dias, independente se é chuva, se é frio, se é verão ou inverno. Você tem um shopping center também que é vida. Você tem um residencial com flats, com serviço, que hoje eu sempre falo do serviço, que é muito importante hoje dentro dos flats, porque nós moramos numa região, Santa Catarina, é uma região muito rica. Itapema é uma região que não tem periferia, não tem favela. Então, o que se compara com isso aí? A gente não tem a classe de trabalho mais barato, porque a moradia é muito cara. Então a gente não consegue ter, eu sempre falo que a gente está virando americano em Santa Catarina. Por que americano? Você vai para os Estados Unidos, eu faço a você mesmo.
Você tem que limpar sua piscina, você tem que cortar sua grama, porque não é você ter o dinheiro, você não tem o funcionário, você não tem a mão de obra. A mão de obra está escassa. Itapema, hoje, a gente passa muito por isso. É o metro construído mais... a cidade com mais metros de construção civil. Hoje tem 450 prédios sendo subidos, erguidos ao mesmo tempo. Você está falando aí de milhares de funcionários de mão de obra. E a gente não consegue essa demanda total dentro da cidade pela moradia ser muito cara. Então você não consegue ser atrativo. Então você tem que fazer o serviço. Então você vem passar férias na cidade e aí chega aqui, você tem que limpar o teu apartamento, você tem que cozinhar. E hoje o que eu quero trazer da praticidade da hotelaria é justamente a praticidade mesmo, né? É de você poder ter um serviço de hotelaria para fazer a limpeza do seu apartamento, alimentação, café da manhã. Então o Hotel Hilton, fora a hotelaria, ela também vai servir o residencial. E mais o centro médico, todo o suporte, o shopping, o centro de eventos. Então é um complexo realmente multiuso que nós vamos ter dentro da cidade. Excelente. E conta para nós, Cacá, que eu conheço, né? Como eu já falei antes, nós somos clientes, né? Como que funciona o pool hoteleiro? Às vezes a pessoa ele é investidor e ele não conhece essa modalidade, né? Ele não acha que você consegue ganhar dinheiro, uma renda, um ativo, né? Porque um quarto de hotel nada mais é do que um ativo. Como é que funciona isso? Essa pergunta é muito boa, porque muita gente fala assim, pô, eu achei que ele era o dono do hotel. Não, eu construo, sou construtora, e eu tenho um contrato junto com a bandeira Hilton de 10 mais 10, são 20 anos, depois tem a renovação, e eu vendo todas as unidades de hotelaria. No meu sistema, eu vendo um quarto inteiro, tá, com escritura definitiva do apartamento inteiro, só que ele faz parte do pool toda a hotelaria. Lá no caso do Hotel de Itapema, são 162 apartamentos, então terá 162 donos, que será constituído uma SCP, que é uma sociedade de participações em todos os sócios. Então, são 162 donos dentro da SCP, onde a Hilton vai administrar. Então, os donos do hotel são 162 que compraram o apartamento. Toda a parte de hotelaria, no sistema que eu estou construindo, funciona. Você tem direito de participação do aluguel do hotel, dos quartos de diárias. Você tem no sistema de vaga de garagem. Você tem dos centros de eventos, alimentação e bebida do hotel inteiro e todo o serviço que o hotel vai servir também para os residenciais. Spa, alimentação, bebida, que é o AIB, praça de alimentação não, o bar lobby. Então todos esses serviços gerados dentro de um bolsão, onde vai ser rateado e dividido para todos os 162 donos do tamanho do quarto que você comprou, e você tem essa rentabilidade mês. E isso, quem administra depois vai ser o Hilton. Porque, na verdade, o negócio de vocês é a incorporação, é deixar tudo pronto, como o Hilton pede, com as especificações, e entregar para os proprietários. Quem que faz o estudo da rentabilidade depois, acho que é uma coisa que é importante. Não é você, que não é especialista em hotel, mas é o Hilton, que é muito, né? Só você pesquisar ali, muito especialista nessa área, né? Com certeza. A Hilton, ela tem uma experiência hoje de 105 anos de existência no mundo, tem 196 países, 6 continentes, é a rede de hotéis que mais cresceu pós-pandemia. Hoje ela está expandindo muito pelo Brasil, e tem várias empresas hoje que a Hilton indica para fazer o estudo de viabilidade, que é chancelada pela CVM. Uma delas é a Co-Hotel, que é uma empresa de São Paulo, que veio para fazer todo o estudo de viabilidade da cidade, quantos hotéis tem, qual o valor das diárias. E em cima desses números do que a gente vai entregar dentro do hotel, porque é feito todo através do pool, eles conseguem fazer todo o estudo e mostrar para a Hilton, antes mesmo de mostrar para mim, para ver se há viabilidade de vir para a cidade ou não. Então, antes do início do projeto, já a primeira coisa é feita o estudo de viabilidade. Não é, eu vou construir um hotel aqui para ver o que acontece. Não faz assim, não é assim que funciona. Perfeito. É um pouco mais profissional, ainda mais uma bandeira que tem 105 anos de existência, para aceitar o nosso convite de vir para uma cidade como Itapema, né, que eu falo sempre, a gente veio na contramão. Né? Em 2019 mudou o plano diretor da nossa cidade, de Itapema. Com a mudança do plano diretor, os prédios que tinham até 7 andares podem hoje ter até 30, 40 andares. Então mudou o gabarito da lei, tá pagando a outorga onerosa. Com isso, o que aconteceu? Todos os hotéis da cidade foram destruídos para construir apartamentos residenciais. Então eu vim na contramão. Então, quando todos os hotéis foram destruídos, eu construí um hotel. Então a gente vem numa demanda muito boa de turismo aumentando cada dia mais, e os hotéis que tinham na cidade foram destruídos. Então a gente chegou numa demanda muito boa, porque a carência de hotelaria hoje é muito grande. Estamos a 10 km do centro de eventos de Balneário Camboriú, que já tem evento marcado até 2030, tá, com agenda lotada. E hoje a demanda, já tem falta de leito em Balneário Camboriú, e nós estamos a 10 km. Então a gente vai pegar uma grande demanda de Balneário Camboriú também, que não tem hotel novo.
Certo, que é do lado, né? 10 quilômetros, muito né? próximo, muito próximo. E quando você resolveu entrar nesse desafio, né? A gente contou um pouco do modelo de negócio para você que está nos assistindo, você ter noção do desafio, né? Ele mudou da área do futebol para a área hoteleira. Primeiro negócio é junto com a Hilton, que é uma das maiores, com certeza uma das maiores redes de hotelaria do mundo, né? Sem sombra de dúvidas, como você mesmo falou, mais de 100 anos de experiência. Quando você pensou assim, vou entrar isso, vou fazer isso, como é que foi assim, medo, obstáculo, desafio? O que você teve que transpor? Como é que você fez, Kaká? Na verdade, eu nunca tive medo de nada, né? Eu sempre fui um cara que realmente tive muita fé do que eu fiz, do que eu faço. E aí eu decidi, realmente recebi o convite. E aí, antes de entrar nessa área, faço muito jejum espiritual, né? E aí, um desses jejuns, geralmente quando eu tenho alguns projetos, eu gosto de fazer o meu jejum e colocar para Deus mesmo sobre os meus projetos, e sempre tem a resposta. Então, nessa época, era um desafio muito grande. Eu não tinha medo, mas tinha um pouco de receio por entrar numa área que eu não sou especialista, e tive que buscar muito conhecimento na área, e através do meu jejum espiritual, Deus falou, vai que eu estou contigo, e eu fechei o olho e fui. Então eu sempre falo isso na minha história de vida, né? Até um grande amigo nosso, numa live gigante, ele falou de mim e eu fiquei surpreso. Ele falou, conheci o Kaká, e o Kaká, ele pisou no mar e o mar abriu. E o mar continuou abrindo. E aí uma pessoa perguntou por que o mar continuou abrindo. Ele falou, porque ele não olhou mais para trás. Então, quando você decide dar certo, não tem medo. É só ir. Se você tem a direção, vai que eu tô contigo, vai embora. Então, eu sempre falo das pessoas, dos sonhos, né? Muitas pessoas hoje não conseguem decidir por si próprio porque tem medo, né? E eu sempre falo sobre os sonhos, né? Muitas pessoas têm insônia, né? E é muito engraçado sobre a insônia, né? E eu sempre gosto de tocar nesse assunto porque eu já falo logo, você acorda às 3 da manhã quando tem insônia? Muitas pessoas falam que sim, acorda às 3 da manhã. Eu falo, Deus quer falar com você faz tempo, você não sabe disso. Porque é bíblico, que o meu jejum de oração é às 3 horas da manhã, porque é onde fala onde o céu se abre e você tem uma conversa com Deus. E Deus às vezes quer falar só com você, e às vezes você tem uma visão de Deus falando, vai, faz isso, e você tem muito medo, receio de fazer. E eu, como pai, eu tenho 3 filhas, né? Eu tenho até um testemunho meu que eu sempre falo sobre isso. Foi uma vez que eu estava viajando e estava na China, eu acho. E aí eu voltei, cheguei em casa umas 11 da manhã e não estava com fome. Fuso horário de 9 horas, 10 horas, 11 horas, eu acho que na China. E você fica todo atrapalhado. E estava próximo da hora do almoço e minhas filhas, a mesa estava pronta para elas almoçarem. E eu estava com muita vontade de comer um chocolate nesse dia. E era próximo do almoço. E eu falei, pô, eu não vou almoçar agora. Quero comer um chocolate, sentei na televisão, tomei um banho. E peguei o chocolate e coloquei atrás do meu blazer, assim, da minha blusa. Na época estava frio. E quebrei o chocolate e fui comendo. Não mostrei para minhas filhas, né? Porque se eu mostrasse chocolate para minhas filhas naquela hora, elas eram pequenininhas, eu tinha que dar. Claro. Não tem negociação com o filho. Claro. Existe negociação? Você mostrar um chocolate para sua filha 11 horas da manhã, sendo que o almoço é meio-dia, ela vai comer o chocolate. Se você mostrar e der, se você mostrar, você vai ter que dar. E se você dar, ela vai comer. Correto? Então, o que eu fiz como pai? Não mostrei. Certo. Guardei e comi. E eu sempre falo que Deus é assim conosco. Que nós somos filhos. E Deus é o pai. Então, Deus te deu um sonho. Cara, é que é pra você. Se não fosse acreditar, né? Se não fosse pra você, ele não tinha te dado esse sonho. Muitas pessoas recebem esse sonho, recebem essa visão e não usa. Eu falo que é igual a fé. Por exemplo, Éder, você tem fé? Total. Você tem fé? Muita. Tem muita fé, né? Muita. Eu sempre falo isso, eu não tenho fé. Você acredita nisso? Acredito. Não. Que você não tem fé? Que eu não tenho fé. Boa pergunta. Eu falo sempre sobre a fé, né? Ontem eu estava na igreja e o pastor tocou nesse assunto de fé. E é muito engraçado. Vamos supor que hoje você tem uma Range Rover e você tem uma Ferrari. Certo. Ok. Hoje está chovendo. Qual carro que você ia andar? Com a Range Rover. E ontem estava um baita de um sol em Balneário. Qual que você ia andar? Com a Ferrari. E eu falo que a fé é a mesma coisa.
tem gente que tem e usa ou não usa. E quando você, igual eu não tenho fé, eu vivo pela fé. Você não tem escolha de usar ou não usar. Então tem muita gente que coloca a fé em primeiro lugar e tem gente que de vez em quando põe, de vez em quando não. Entendi. Ou seja, eu concordo plenamente com você aí, que eu falo assim, ó, uma coisa é certa, se você não fizer e se você não acreditar, nunca vai dar certo. Tá certo. Então não adianta você achar que você acredita, mas na hora que você precisa acreditar de verdade, porque a gente percebe, como eu penso, eu acredito que nos momentos de dificuldade é que a gente realmente... Porque quando tudo tá fácil, não tem como não acreditar. Tá favorável, tá sol, tá um dia lindo, as coisas aconteceram, as vendas ocorreram, para fazer a obra, a documentação, deu tudo certo. Aí agora não, ó, tá faltando tal coisa. Pô, mas eu não imaginava que... eu tenho um testemunho que eu sempre falo sobre um pouco do meu empreendedorismo, que no início foi muito difícil, não foi fácil. Eu montei todo o projeto, fiz o lançamento, montei o showroom, e meu showroom ficou pronto no dia 28 de fevereiro de 2020. E a gente estava próximo do lançamento do projeto do Hotel Hilton, e no dia 15 de março foi pandemia, fechou tudo. Só que Deus já tinha colocado para mim, vai que eu tô contigo. E naquela hora foi onde minha fé realmente fortaleceu mais ainda. Nas orações, nos pedidos, e aí o projeto foi tocando. E aí eu sempre falo sobre isso, né? Você tem que ter estratégias. Então eu tinha uma grande estratégia de lançamento. Quando veio a pandemia, eu tive que mudar a estratégia. Então nós, como empresários, a gente tem que ter uma cabeça um pouco diferente. Nem sempre a estratégia que você montou, que você ouviu, que você ensinou, como se fala, uma escola, uma faculdade. Você aprendeu aquilo, cara, você não tem como mudar. A escola ensinou aquilo, você não tem como mudar. E quando você aprende na vida, você não tem essa. Você tem o malabarismo de poder mudar de direção a qualquer momento. Você está preparado para isso. E foi onde eu realmente mudei a minha vida na pandemia, porque eu mudei a minha estratégia. Então, quando estava todo mundo chorando, desistindo das coisas, eu coloquei fé, coloquei vencimento, coloquei a mudança. A Selic foi a 2%, e aí onde eu lancei um projeto muito grande, mostrando números, mostrando a rentabilidade, o que ia ser a valorização do nosso mercado, que estava em crescimento. E aí comecei a mudar essa situação que estava acontecendo da pandemia, né? E eu lembro até hoje, vai fazer, eu acho que 4 anos isso, foi bem em maio, foi bem próximo do meu aniversário, que é na semana que vem, né? Eu tava com uns 10 contratos prontos, vendidos, mas não assinava. E os contratos estavam ali amarrados, não ia. E um dia eu peguei a minha pasta dentro da minha sala, coloquei no chão, em cima de uma cadeira, e comecei a orar, pedir para Deus. Falei, por que você estava fazendo isso comigo? Por que estava acontecendo isso comigo? Você falou, vai que eu tô contigo, e por que os contratos não estavam sendo fechados? E naquela hora eu recebi uma resposta de Deus, que foi a última vez que eu duvidei da fé de Deus. Ele falou, enquanto você pensar isso de mim, esse tipo de coisa vai acontecer. Eu pedi perdão e nunca mais eu fiz isso. Nunca mais eu duvidei da minha fé. Nunca mais eu duvidei de Deus, queria fazer na minha vida. Então hoje eu não tenho dúvida nenhuma do que Ele transformou a minha vida e do que a direção que eu estou seguindo por todos os ensinamentos que eu venho conquistando de transbordo na vida de outras pessoas. Porque aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Então quando eu entreguei toda a minha fé para Ele, e eu falei, a partir de hoje eu não duvido de mais nada, tudo aconteceu. Então eu acho que tem tudo, uma preparação, muito trabalho. Não adianta só ter fé e não trabalhar. Sem dúvida. Eu acho que o trabalho foi muito mais árduo, claro, muito mais desafiador, mas sabendo que o final vai dar certo. Né? Uma coisa que eu sempre vejo também, eu sempre falo isso em algumas frases que eu falo, é o certo nunca vai dar errado e o errado nunca vai dar certo. Então são alguns feeling que eu tenho de conhecimento do que eu estou fazendo. Então faz certo, vai dar certo. Fez errado, vai dar errado. Não tem como. Claro. Não tem. E eu concordo plenamente. Às vezes as pessoas elas querem plantar arroz e colher soja. Não tem como. Você plantou arroz, você vai colher arroz. Não tem como. E você precisa cultivar aquilo. E isso eu concordo plenamente contigo. Eu acredito muito em Deus, em fé. Mas eu sei que Ele não faz por nós. Não. Ele nos dá a oportunidade. Quem faz somos nós. Somos nós. E muitas vezes a gente acha que alguém vai fazer por nós. Mas uma coisa é certa. Você falou que nem todo mundo torce por nós, é verdade. Mas Deus, eu não tenho a menor dúvida que Ele quer que todo mundo se dê bem. Ele quer o melhor para todos. Mas muitas pessoas, infelizmente, não fazem por merecer. Ou seja, não agem, não fazem nada. E, obviamente, se você não faz nada, o que acontece nesse mundo?
nada acontece. Concorda comigo? Eu falo sempre numa preparação, né? Eu acho que Deus é muito rápido no que Ele quer fazer. Você vê, mas as pessoas não estão preparadas pelas bênçãos que ela está para receber. Então muitas pessoas começam a pedir e não são abençoadas. Mas tudo tem um porquê na vida. Elas não estão preparadas. Elas não querem preparar. Elas não querem ter a preparação, sabe? Então sempre que você se prepara, então, eu quero um carro. Eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Você fica ali pedindo. E Deus fala assim, você tem a garagem para guardar o carro? Aí você fala, não. Aí fala, então primeiro você constrói a garagem, você se prepara para depois que a sua bênção desça. Aí eu quero juntar dinheiro, eu não consigo juntar dinheiro por nada. Isso eu até conto a história dessa porque aconteceu comigo, tá? Eu gosto de contar a história verídica, né? De conhecimento, não de ter visto um coach claro. Que achou legal e tá contando. E isso aqui é o que a gente viveu na pele, né? E eu tinha essa dificuldade de juntar dinheiro, de guardar dinheiro. E eu falei, a garagem. Se eu não tenho carro, porque eu não tenho a garagem. Se eu não consigo guardar dinheiro, porque eu não tenho cofre. Pera aí um pouquinho, eu vou comprar um cofre. Comprei o cofre, o dinheiro começou a vir. Foi rápido, assim, foi muito rápido. Porque eu falei, cara, eu não tinha cofre. Por que eu não guardava dinheiro? Porque eu não tinha onde guardar. Mas foi um tema que eu coloquei. E aí comecei a minha vida a ter uma mudança muito grande. Fiz uma live uma vez e eu acho que depois um monte de gente falou, comprei um cofre. Mas foi legal, mas é porque a sabedoria vem. Você tem que se preparar antes da bênção. Então, se você não se preparar, não vai ter. Então, por exemplo, eu quero abrir uma loja em São Paulo. Claro. Tá, pera aí um pouquinho. Eu tenho que me preparar para uma loja fazer sucesso. Abrir, todo mundo abre. Mas tem que se preparar. Quantos anos você se preparou para estar lá? É uma área mais dificuldade, é muito mais concorrida, mas eu tenho que me preparar, eu tenho uma preparação. Não tem como o sucesso não vir. Tudo existe uma preparação. Então, quando eu entrei na parte de hotelaria, eu não entendia de hotelaria. Eu tinha conhecimento como cliente, mas como empreendedor, não. O que eu fiz? Eu fui fazer pós-graduação, eu fui estudar a hotelaria, eu fui conhecer a hotelaria. Hoje eu me hospedo nos melhores hotéis do mundo. Por quê? Porque é conhecimento. Claro, tu vai vivenciar, tu vai ter experiência, tu vai entender como é que te atendem, como é que recebe. É conhecimento, tudo é conhecimento. Dúvida, então, quando eu vou fazer uma viagem, eu sempre falo, eu escolho o hotel, porque eu quero ter experiência naquele hotel, eu quero ter aquele hotel, eu quero aquele rooftop, eu quero ver o shopping, eu quero ver os quartos, eu quero ver os flats, eu quero me hospedar em todos os lugares. Porque você acaba estudando, você não para de estudar. Claro. Você acaba adquirindo conhecimento. E o conhecimento é o que a gente gosta de estudar para mim poder transbordar tanto nos meus negócios como para as pessoas também que pedem dicas, ajuda. E eu estou aí, não vou guardar nada para mim. Porque a gente está aqui só de passagem, né? Sem dúvida, isso é certo. Né? E se você fosse dar dicas, né? Falando sobre dicas, o que você acha que são as coisas mais importantes? Às vezes as pessoas que estão nos assistindo, elas estão em estágios diferentes, né, cara? Tem a pessoa que está com medo, será que eu começo? Tem a que começou e está com dificuldades, por que o meu negócio não vai? Por que o meu negócio não anda? Tem aquela que às vezes já começou bastante tempo e também, poxa, não está indo, os outros estão passando, ela fica medindo, fica comparando com os outros. Quais são as dicas, assim, que você vivenciou e que são as coisas que você sabe que foram importantes para você? Porque às vezes nunca o Kaká e a história dele é única, é para ele. O Éder e a história dele é única, é para mim. Mas os insights, os detalhes, eu acredito muito que cada um consegue adaptar na sua realidade, concorda comigo? Eu acredito muito que não tem como a gente vir dar um curso aqui, um treinamento, explicar, olha, agora eu vou te falar exatamente como que você vai fazer para você empreender na área hoteleira, igual você está, e para dar certo. Acho que é muito difícil fazer isso. Mas tem as dicas e as coisas que, se você usar elas de uma maneira correta, adaptar a realidade que cada um tem, a probabilidade de ter sucesso. E eu sempre falo que é passar as arrebentações, né? Porque quando a gente está entrando no mar, a gente entra, né? Aí o mar te traz de volta, a gente entra e te traz de volta. Mas normalmente, se você insiste, você melhora, você vai mais um pouco, uma hora você passa. Aí às vezes você acha que você já passou e você sabe tudo. Aí vem uma outra que não é da primeira arrebentação. Aí você vai aprender a passar aquela. Porque a vida, eu acredito muito nos negócios, não tem estabilidade. Eu penso muito que a gente sempre tem que estar subindo. Não há um voo plano nos negócios. Ou a gente está subindo ou a gente está caindo, né? E isso
a economia, ela mostra, né? E é a mesma coisa como eu falo da abundância do conhecimento, né? Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas ele está fazendo um negócio bacana, ele está dando... Sim, quanto mais hotéis gerarem melhor rentabilidade para as pessoas, mais as pessoas vão querer investir nisso. Automaticamente o Kaká e o grupo dele vão poder fazer mais hotéis, concorda comigo? Concordo, a gente está empreendendo agora no Lotus Business, que é um próximo ao hotel também, fica a 500 metros quadrados. É um prédio 100% comercial, né? E o desafio para mim foi muito grande, né? Sempre foi muito grande, porque eu vim primeiro para uma área de hotelaria e depois fui para uma parte business, só prédio, só de escritórios. Também fiz um estudo de viabilidade, fui para São Paulo, busquei uma empresa especializada. Então, assim, é muito difícil hoje você empreender e por esse medo de passar dessa fase, é porque as pessoas querem fazer com o coração o que ela acha bom para ela. E às vezes o que é bom para você não é bom para os outros. Então, eu nunca trabalhei com achismo. Foi uma primeira coisa que eu aprendi, vindo de São Paulo, e é com coisas concretas. Já com coisa concreta já é mais difícil. É difícil, imagina que você achar. Então, às vezes você gosta do azul, mas as pessoas não gostam mais do azul. Claro. E você acha o azul lindo. Pode ser azul, legal para você, como tem muita gente que gosta de vermelho, e muita gente que odeia o vermelho. Tem gente que ama o verde e amarelo, tem gente que odeia o verde e amarelo. Então, cada um tem que colocar, e você tem que fazer algo que vai ter uma diferença muito grande. Então, esse medo e essa diferença, eu sempre falo, você tem que buscar cada vez mais conhecimento para você, para que esse projeto seu continue de pé. Mas eu acho que o ensinamento que você tem é de contratar empresa especializada na área que você está entrando para que te dê um suporte. Então hoje, mas eu não tenho dinheiro para contratar. Cara, hoje tem YouTube, hoje é de graça, a internet está aí, vai ter conhecimento, vai ter aula, vai estudar um pouco mais. Se você não tem o dinheiro para pagar uma empresa especializada para fazer um estudo de viabilidade da cidade, para que você entre com uma coisa mais assertiva. Porque no meu negócio, por exemplo, eu estou construindo, mas eu estou vendendo. E eu tenho que vender verdade. Eu não posso vender mentira. Com certeza. Só que para me vender verdade, eu tenho que ter estudo. Eu tenho que ter conhecimento do que eu estou fazendo. Eu tenho que ter bagagem no que eu estou colocando. Eu tenho que ter assertiva. De 90% no mínimo. Para que esse negócio fique de pé, esse negócio dê certo. Então, eu fui abençoado, eu acho que por grandes conhecimentos, principalmente por grandes suportes que eu tive no início, para chegar onde eu estou. Então, esse suporte no início de pessoas, principalmente de São Paulo, da rede de hotelaria, que me deram um grande suporte, grande estudo, para mim ter hoje um diferencial na rede de hotelaria e do empreendedorismo, né? A gente está indo agora para Gramado, vamos construir lá o primeiro hotel 5 estrelas, fica a 800 metros da rua coberta, chama Curio by Hilton, é uma boutique da Hilton no Brasil, é um hotel fantástico, são 100 apartamentos de hotelaria e 100 apartamentos residenciais com o sistema do Peperuzzi também. É um terreno maravilhoso, todo plano em Gramado, deve lançar já agora esse ano. É um projeto fantástico e estamos bem otimistas para esse projeto, para esse lançamento lá também. O Hilton de Itapema, praticamente da parte da hotelaria, foi 100% comercializado já, zeramos o estoque. Temos a parte dos flats residenciais, que também vai ficar no sistema do Peperuzzi da hotelaria. Para quem não utilizar, você tem duas opções, de utilização ou do Peperuzzi, que vai ficar para a Hilton também fazer a rentabilidade para você. O flight, se quiser, dá para deixar para Hilton? Você vai ficar no pool da hotelaria também para aluguel mensal e anual. Entendi, bacana. E pelo que eu percebo, como vocês estão fazendo outros lançamentos, outros empreendimentos, vocês fizeram com que o negócio desse certo. Concorda comigo? E aí você já falou sobre a fé, sobre o acreditar, sobre o não ter medo, você já deu algumas dicas, você já falou, e talvez para você que não prestou muita atenção, mas o Kaká ele não começou na realidade mais fácil, né? Você não teve uma herança, ninguém te deu, você vai ter X milhões, porque muitas vezes as pessoas, quando elas analisam a obra pronta, não, mas ele conseguiu porque isso, porque aquele outro, e não vem todo o esforço, o estudo, a dedicação, que são os pilares, as coisas que eu percebi, a fé, que você contou, que você falou mais sobre você, que eu não entendia da área, eu fui estudar, fui fazer uma pós-graduação, eu não quero falar mentiras, então eu contratei empresa especializada para fazer um estudo, para fazer uma viabilidade. Não sou eu que acho que vai gerar X retorno, é uma empresa especializada
que está acostumada, né, a fazer esse tipo. Não sou eu que acho que dá para fazer o Lotus lá e que é viável. Você contratou uma empresa, né? Porque muitas vezes as pessoas e os empreendedores, isso eu acho que é uma coisa que é importante também, quando você cresce, você tem que saber que você não vai ser o especialista e o melhor em tudo, concorda comigo? E a gente precisa ter empresas e pessoas ao nosso lado que são bons, melhores do que nós, para que o negócio fique cada vez melhor, né? Porque às vezes a gente cai na soberba e acha que, não, isso eu faço melhor do que tu. E eu penso que ninguém faz tudo melhor. Não tem, sempre vai ter alguém que consegue fazer algo melhor do que você, do que eu, do que o Elon Musk. Vamos levar a régua lá para cima, né? Não nos comparando a isso. E a questão da humildade, eu percebi que tu não falou nenhuma vez sobre isso, mas eu percebi que há uma fé e há uma humildade em querer aprender, em buscar conhecimento. Isso eu acho que é muito bacana. Porque eu percebo muito que no mercado imobiliário, eu atuo já há bastante tempo nisso, e a gente criou uma administradora de bens não faz muito tempo, e eu percebo que tem muita gente que, não, porque eu tenho certeza, porque é o que eu acho. E você falou que você não trabalha com o que eu acho, né? Não, eu não gosto de trabalhar com o que eu acho. Até porque eu sou muito otimista, né? Então eu não posso trabalhar com esse otimismo todo, porque se eu falar o que eu acho realmente, é muito. Então eu prefiro ser um pouco mais calmo, tranquilo e buscar uma empresa especializada onde pode assinar e fazer o documento, fazer tudo certinho, né? Eu sempre falo que dentro da nossa empresa, do nosso grupo, o Grupo HK9 Group, a gente tem vários especialistas dentro da empresa, onde nos dá todo o suporte, né? No começo era muito engraçado que o pessoal, o engenheiro vinha, Kaká, eu estou fazendo isso, o que você acha? Ela dava a minha opinião. A minha advogada, Kaká, eu estou fazendo um contrato, o que você acha? Eu dava a minha opinião. E aí, o ano passado, eu tive um burnout. Eu tive um estresse emocional muito grande, e dei uma parada, voltei, fiz um monte de exames, fiz uma reunião com o grupo todo, e aí eu deleguei serviço, eu comecei a delegar. O problema é quando você quer concentrar tudo em você, você acha tudo você está sabendo. E nessa delegação de serviço, eu acho que foi o meu ponto crucial para o crescimento da empresa, onde eu chamei a advogada e falei, eu não estudei direito, tá? Então você tem que fazer o contrato, você tem que assinar embaixo e só me comunicar para ver o que eu achei, mas você não pode pegar minha opinião e colocar no contrato. Chamei o engenheiro, fiz a mesma coisa com ele, falei, eu não sou engenheiro, não estudei para engenharia, então você não pode me perguntar a minha decisão sobre uma coisa que é sua. Você é a pessoa responsável por esse setor. Você tem que fazer e me comunicar que você fez dessa forma. Então eu não posso assinar por uma coisa que eu não tenho estudo nem conhecimento. Claro. Quando você vir na área comercial, aí eu posso fazer com todo o direito do que eu tenho conhecimento, do que eu faço, do que eu domino, é minha área comercial. Mas outros setores da minha área, não. Cada um tem o livre-arbítrio de querer colocar dentro de cada setor o que ele acha e o que deve ser feito. E eu tenho que absorver como dono da empresa, CEO da empresa, absorver, errar, e a gente traz tudo numa reunião, junto com os meus quadros de sócios, com os diretores da empresa, para poder tomar uma decisão. Mas eu não posso tomar uma decisão sozinha de uma coisa que não é minha. Claro, perfeito. Fazendo... Para que a gente terminar, porque não parece, mas o tempo passa muito rápido, né? Já estamos aqui, a gente teve excelentes insights sobre a questão comercial, né? Porque a tua área é comercial, e eu anotei que você começou lá com telemarketing. E talvez você que está nos acompanhando trabalha com telemarketing, e às vezes você fica pensando, poxa, mas eu ligo, as pessoas ficam chateadas. Pode ter certeza absoluta que lá no futuro você vai perceber e entender o quanto que isso vai fazer diferença na sua vida. Eu aprendi vendendo curso de inglês, o meu comercial. Abordava as pessoas, fazia uma pesquisa, mas eu respeito muito quem trabalhou com telemarketing, porque a pessoa que consegue vender algo por telefone... Ela é sensacional. Eu acho que é uma parte muito boa, a gente até foi no início, pulei um pouco, né? Isso. Mas eu gosto de contar essa história, que fez parte do meu início, da minha transição total, de sempre querer ser líder, de querer sempre se destacar nas empresas. Eu tinha 17 anos de idade e eu fui trabalhar no telemarketing em São Paulo, na Berrini, e era eram 3 andares da revista Editora Globo. Então a gente vendia assinatura de revista pelo telefone, tinha que pegar o cartão de crédito da pessoa naquela época, que era muito difícil, e a gente conquistava. E eu fui trabalhar, fui aprender, foi o meu primeiro desafio nessa área comercial. E eu lembro que eu cheguei muito novo na empresa
mas queria trabalhar, queria ganhar, queria conquistar o mundo. E quando eu cheguei lá, me deparei com uma empresa que tinha, só no andar que eu trabalhava, tinha mais de 120 operadores. Com aquele headset, ligando o dia inteiro, com aquela lista enorme de clientes, ligando, oferecendo a revista da Editora Globo. E quando você assinava, conseguiu o cliente assinar a revista, você tinha que levantar a mão, tinha um aquário no meio, que era o supervisor ficava num vidro, você levantava a mão e falava para o supervisor, auditoria. Tinha que passar o headset e o auditor, que era o supervisor, pegava e passava para o cliente. Oi, tudo bem? Você vai receber 3 anos da assinatura da revista, Ok, confirmava, passava o headset para você, uma venda feita. E eu era comissionamento naquela época, não tinha salário fixo. E eu fiquei ali uma semana, não vendi nada. E toda hora eu via um rapaz, levantava a mão e falava auditoria, auditoria, auditoria. E ele vendia o dia inteiro. E eu falei, uau, aquele cara me chamou a atenção. Fazia uma semana que eu estava na empresa, o nome dele era Yuri, nunca esqueci, isso vai fazer 30 anos. E eu chamei o Yuri, eu não tinha nada, não tinha vendido nada. E falei, posso te pagar um café? Ele olhou estranho e falou, cara, eu vendo pra caramba, o cara não vendeu nada e tá querendo me pagar um café. Aceitou meu convite, fomos tomar um café. Falei nada, falei de futebol, falei de Corinthians, que eu sou corintiano, falei de outras coisas, mas não toquei no assunto do trabalho. No dia seguinte eu chamei ele de novo para um café. Falei, vamos tomar um café, mas vamos na padaria, que é um pouco na outra esquina, um pouco mais longe, que eu ia ter mais tempo para ir conversando e voltar mais conversando. E novamente, eu não toquei no assunto da empresa e conversei de outras coisas e queria fazer amizade primeiro dele. E no terceiro dia eu falei, hoje eu vou te pagar o almoço. Ele falou, não, você não vai me pagar o almoço. O que tu quer? Ele viu que eu queria alguma coisa. Aí eu falei, eu quero aprender a vender igual a você. E naquela hora ele me falou, eu vou te ensinar. Porque você me conquistou com uma coisa. Você foi interessante, não interesseiro. Você me gerou um despertar de interesse para saber o que você queria. Você foi interessante. Que eu queria saber. Eu fui para casa 2 dias pensando o que você queria me perguntar. Eu já sabia que era isso. Mas você me despertou o interesse. Então, a partir daquele dia, eu aprendi que seja interessante na vida das pessoas, não interesseiro. E ele me ensinou como vendia. Passei 2 dias de treinamento com ele. E depois disso, foi uma briga grande. Ele de um lado auditoria, eu do outro lado auditoria, eu auditoria. E eu com 17 anos comprei meu primeiro carro em São Paulo. E não tinha habilitação, não tinha nada. Mas consegui conquistar meu primeiro carro aos 17 anos. E eu acho que foi o meu grande despertar na área de vendas. E ali foi de ter humildade e reconhecer que eu não conhecia aquela área e que eu poderia aprender muito com quem era o melhor do setor. E eu fui humilde de pedir para ele poder me ensinar a conquistar a venda também. Então, muitas pessoas hoje que querem conquistar um sucesso, elas querem fazer isso sozinho. E às vezes é muito mais difícil você fazer sozinho, tá? Hoje mesmo eu vi um coach, né, Pablo Marçal, comentando, fez um vídeo hoje, falando sobre, antigamente, né, você pegava uma laranja na casa da tua avó, ela cortava no meio e fazia muita força para tirar aquele caldo daquela laranja. E aí, outra laranja. Tinha que espremer umas 5 laranjas para ter um copo desse aqui. E logo depois vem aquele espremedor que você gira, você não faz tanta força, você só gira, né? Você demora um pouquinho, mas tira. E hoje tem um espremedor elétrico, que você tira muito mais caldo, faz menos esforço e é mais rápido. Então eu sempre falo, você quer fazer, às vezes quer crescer, mas quer usar o método antigo. A modernidade está aí. Então você quer continuar fazendo as coisas antigas. As crenças antigas. Então eu não gosto de falar de religião, hoje eu falei muito de Deus, mas eu não falo de religião nenhuma, eu falo de Deus o tempo todo. Então a fé que eu tenho é com Deus. Não é de religião, não é de bandeira de igreja nenhuma. É só de Deus, mais nada. Então, você poder hoje ter fé, que eu acho que é o primeiro passo que você tem que ter, é fé, que isso vai dar certo. Não é ter fé. Eu sempre falo, é você usar a fé o tempo todo. Você ser a fé. Não é você ir para a igreja para falar que foi num culto. É você ser a igreja. Não é você montar uma empresa. É você ser a empresa. É os teus colaboradores ser a empresa. É mostrar para os teus funcionários que ele também pode ter uma empresa igual a tua. Tratar ele com humanidade, sabe? Então eu sempre coloco isso em primeiro lugar. Transbordar na vida dos outros. Quanto mais você transbordar, mais Deus vai transbordar na sua. Eu sempre falo isso daqui, que isso é real que aconteceu comigo.
Por exemplo, quantas pessoas hoje no mundo estão olhando para o céu e pedindo para Deus abençoar? Quantas pessoas no mundo? Quantas pessoas no mundo hoje? Você vê em Porto Alegre, Rio Grande do Sul inteiro, olhando para o céu e falando para Deus abençoar de alguma determinada forma. Mas quantas pessoas você vê olhar para o céu e falar: Deus, me usa do seu jeito, não do meu. O teu jeito vai ser sempre melhor que o meu. Quantas pessoas você vê fazendo isso? São poucas, né? Deus queria estar na terra para ajudar todo mundo, para abençoar cada um de vocês, mas ele não pode. E ele usou pessoas para fazer isso. Então, às vezes, através dessas pessoas que usam essa fé para ser usado por Deus, é onde transforma a vida de várias pessoas. E a gente nem imagina. Uma vez uma pessoa falou para mim que eu ia colher sementes que eu nunca tinha plantado. Não, semente não, que eu ia colher frutos de sementes que eu nunca plantei, e eu não entendi. Só que toda vez que você transborda na vida de alguém, e essa pessoa transbordar na vida de outras pessoas, lá na frente você vai estar colhendo sementes de coisas que você não plantou. Mas você germinou uma semente aqui, que essa semente foi germinando em vários lugares, e você está colhendo frutos, semente que você não plantou. Então eu falo do transbordo e de você ter conhecimento e humildade de buscar conhecimento. Busca esse conhecimento. Isso aí é pro resto da sua vida, para sua família, para gerações. A gente está aqui só de passagem, como eu falei para você, né, Éder? A gente está aqui de passagem. Hoje, eu sempre falo isso, tá? Qual que é o legado que você vai deixar? Porque levar bem material a gente não vai levar nada. Com certeza. Conhecimento também a gente não vai levar nada. Com certeza. Então, se eu não transbordar o conhecimento que eu tenho, o que adiantou eu ter todo esse conhecimento? Se eu não posso transbordar na vida de outras pessoas? Ou toda a riqueza, ou várias coisas. O que eu vou fazer com os bens que eu conquistei? Mas o que você deixou? Legado. De conhecimento, de transbordo na vida de outras pessoas. Então, hoje a gente tem grandes sabedorias de várias pessoas que passou por nossa vida e deixou um legado. E a gente leva isso pro resto da vida. Tanto da parte boa como da parte ruim. Com certeza. Então, o que eu quero ser? O que eu quero que meu filho seja? Como tem que ser a vida? Como tem que ser colocada? Todos os pontos. Direcionar. Ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Só que quem pode direcionar é você. Eu não posso entrar na tua vida e querer que você direcione sempre a parte certa. Eu tenho que te dar sabedoria do que é certo e o que é errado. Eu tenho esse conhecimento hoje de algumas coisas eu ainda não tenho. E o que eu não tenho eu tento buscar e ter cada vez mais conhecimento. E escutar os mais velhos. Isso é normal. Claro. Sensacional. Então, para a gente terminar, acho que você deixou dicas assim incríveis sobre fé, sobre acreditar de verdade, sobre agir, sobre o transbordo, que eu acredito muito nisso também. Quanto mais pessoas eu percebo que acreditam nisso, eu acho sensacional. Eu penso que quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, quanto mais coisas eu mudar, vai ser melhor para todos, para poder deixar um legado. E para a gente finalizar, a questão de ser interessante e não interesseiro, né? Porque as pessoas que elas realmente podem nos ajudar e fazer a diferença, ninguém consegue enganar elas. Não consegue enganar elas. Elas vão querer fazer porque você é, não porque você quer que ela faça o que você quer. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Algumas coisas que a gente tem da vida que você se mostrar interessante, né? Eu sempre falo isso, eu trato todos os dias com corretores de imóveis e eu falo para os corretores para eles serem interessantes na vida do cliente dele, né? Como ser interessante, Cacá, às vezes a gente fala, mas as pessoas querem mais dicas. Como ser interessante na vida de uma pessoa? Então, vamos supor que você está com um cliente, um lead que você acabou de pegar, e como você ser interessante na vida da pessoa? Não é só mandar e-mail, mandar mensagem falando do apartamento. É incentivar. A gente mora numa região linda. É de manhã fazer um vídeo na praia, falar como tá a praia hoje. É você ir no restaurante, no rooftop, fazer um vídeo e mandar pro teu cliente. Olha que restaurante maravilhoso que abriu em Balneário Camboriú. É num sushi maravilhoso e postar uma foto. Você vai criando interesse nele. Chegou aquele iate gigante lá, mostra uma foto. Ó, o cruzeiro que tá hoje em Balneário Camboriú. Olha a roda gigante. Olha várias atrações turísticas que a gente tem na nossa cidade. E deixando ele com interesse, sem mandar nada. Então você cria um vínculo com esse cliente de coisas boas. Não é aquele corretor chato que só fica mandando mensagem, querendo saber se ele quer comprar nada. Até a hora que ele falar, pô, tô querendo investir em alguma coisa. Cara, você tá pronto. Você foi interessante na vida dele. Você mandou tanto investimento, tanta coisa boa do que tem em Santa Catarina. E depois ele falou, eu me interessei por Santa Catarina. Então você acaba tendo um elo muito grande com o teu cliente de várias formas de você poder conquistar ele e trazer ele pro teu lado. Então seja interessante na vida do teu cliente também.
Isso eu falei da parte de corretor, que eu tenho um pouco mais de conhecimento, mais de sabedoria, mas eu digo de todas as áreas, né? Antes de oferecer um produto para o cliente, mostra as qualidades que esse produto tem, a tecnologia que chegou, o próprio piso vinílico, sabe? É térmico, ele é acústico, é bom para criança, não precisa ficar enchendo o saco da criança que está sem meia, que vai estar frio, que vai pegar friagem. Então, assim, tem tantas qualidades antes de você falar, eu estou com um preço bom do meu produto. Mostra as qualidades que tem esse produto, demonstra interesse dele, ter interesse no teu produto, sabe, das qualidades. Você vê esses carros elétricos que chegaram no Brasil, porque é chinês, olha hoje o tanto de venda que está tendo, porque eles primeiro mostraram a qualidade. Eles mostraram o preço, eles mostraram a qualidade que tinha. Aí quando você vê o preço, fala, mas só isso? Então, assim, mostra algo que não tenha. Porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Uma coisa que eu sempre aprendi, como São Paulo e Santa Catarina. Uma cidade que tem tudo, não pode ter nada. Uma cidade que não tem nada, pode ter tudo. Então, isso é muito importante, tá? Então, onde você pegar o que hoje todo mundo está fazendo, faz ao contrário. Faz algo que não tenha. Dá uma diferenciada no teu produto. Busca um mercado diferente. Tenta... Hoje, o que acontece muito comigo, né? Chegou a pandemia, eu tive que mudar o cenário. Hoje, o cenário da Selic está alta, eu fui para o agro. Hoje, o agro deu uma caída, eu fui para os investidores. Então, você tem que... Todo tempo, você tem que estar moldando os teus clientes e buscando, fazendo a busca todos os dias, todos os dias, todos os dias. Agora, se você realmente quer ser empreendedor, é desafiador. É desafiador. Não é fácil. Não tem moleza, não tem coisa fácil. E não tem esse negócio de falar, eu vou chegar a tal idade e vou me aposentar. Não vai. Não vai ser fácil. É isso aí. Bom, te agradecer de novo pela tua presença. Acho que a parte final aí foi sensacional. Tenho certeza que se você nos acompanhou até o final, a gente vai deixar aqui o link do Kaká, a gente vai deixar o link dos hotéis que eles estão construindo, do prédio comercial. Volto a dizer, eu sou cliente e é um excelente negócio. Você que está nos acompanhando também é investidor, porque às vezes tem medo, né? E eu não costumo indicar o que eu não faço, eu indico o que eu faço. Te agradecer muito pelo teu tempo, tua presença, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Muito obrigado e estarei sempre aqui que precisar para a gente bater mais um bate-papo. Eu acho que realmente foi um bate-papo muito bom, uma troca de experiência mesmo, né? Exatamente. Eu acho que a troca de experiência é algo que a gente não pode guardar para nós. A gente tem que transbordar na vida dos outros e a gente vai transbordar na vida de todos vocês que poderem assistir esse vídeo e poder também enviar para outras pessoas que podem ajudar bastante e a gente poder fazer algo melhor sempre para os outros. Obrigado.